No vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, eu vou tecer algumas considerações a respeito da dinâmica da população mundial. De uma maneira geral, o número de seres humanos no mundo vem aumentando, cada vez a um ritmo menor, mas existem certos lugares muito importantes nesse nosso planetinha em que a população está caindo e isso vem preocupando demais os governos e a sociedade dessas nações, e eu vou explicar por quê. O segundo assunto que nós vamos tratar diz respeito ao comércio varejista do Brasil referente ao mês de novembro, que cresceu acima de 4% em termos de volume de vendas, mas o faturamento continua caindo. E quanto a esse crescimento, eu vou botar uma pulga atrás da orelha de cada um de vocês. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O negócio é o seguinte, relembrando as aulas de geografia na escola, nunca me esqueço daquelas pirâmides populacionais que mostravam, especialmente aqui no Brasil, uma base muito ampliada, ia se estreitando e significando que nascia muitas crianças e o número de pessoas de meia idade e idade avançada, idosos, diminuía cada vez mais. Essa questão vem mudando muito em vários lugares do mundo, assim como no Brasil. Vamos lembrar o seguinte, gente. O censo de 2022 fechou com uma população em torno de 203 milhões de habitantes. A última estimativa anterior dava conta que o Brasil ia chegar mais ou menos a 214 milhões de pessoas. Ou seja, uma diferença bastante significativa. E isso vem acontecendo em vários lugares do mundo, especialmente aqueles que lideram a economia. Só que é uma situação mais grave que a brasileira. Ao invés de aumentar menos do que imaginado, a população, por exemplo, de França, Alemanha, Itália e da China vem caindo e isso virou uma preocupação e virou foco de políticas públicas. Vou dar dois exemplos para vocês. Ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a vários jornalistas, 250 jornalistas de uma coletiva, se não me engano, que o governo francês vai aumentar os incentivos à natalidade, inclusive pagando uma remuneração maior às mamães que tiverem filhos a partir agora de 2024. Ele fala isso como medidas em favor do chamado rearmamento demográfico e combate à infertilidade. Qual é o problema? Por que o Macron está querendo que os franceses tenham mais filhinhos? Olha só um dado interessantíssimo a respeito da democracia francesa dos 2 últimos anos. Por lá, em 2023, ano passado, portanto, nasceram 678 mil bebês. Uma queda de 6,6% em relação ao que aconteceu em 2022. Esse ritmo de queda da natalidade vem caindo de maneira muito acelerada. Ou seja, a cada ano nascem menos francesinhos. Mas isso quer dizer que a população da França está diminuindo? Olha, muito provavelmente está, mas antes de entrar nessa questão, eu vou tratar sobre outro país que é a China, numa situação similar. Em 2022, o país que até então era mais populoso do mundo foi ultrapassado ano passado pela Índia, fechou pela primeira vez em 60 anos com queda de população de 2 milhões de habitantes. O que significa isso? Evidentemente que o número de pessoas que nasce não conseguiu compensar o contingente que partiu dessa para uma melhora. Vamos pegar essas duas questões, França e China. São duas estruturas demográficas ainda diferentes, mas rapidamente os chineses, que durante muitos anos, décadas até, para conter uma coisa que eles consideravam errada, um elevadíssimo crescimento populacional, impuseram a política do filho único e agora querem abolir isso, mas não tem como. Os chineses mais jovens não querem saber mais de serem casados, de constituírem família, preferem viver individualmente. E na França, essa batida, assim como na Europa, é mais ou menos a mesma. O que vai acontecer, gente? Por que isso é importante? Se nós formos conversar com alguns ambientalistas, eles vão nos dar, especialmente os mais radicais, que não estão muito ligados em fatos, mas sim em achismo, eles vão nos colocar um prognóstico de que a expansão humana vai acabar destruindo com a natureza. Gente, já na década passada nós tínhamos calculado, os estatísticos calcularam um ponto de inflexão na população humana, mais ou menos em torno de 2045 e 2050, o número de habitantes
de gente do planeta ia começar a cair. Lógico que isso não acontece de maneira harmônica entre todos os países, todos os continentes. França, China, assim como Japão, até a Rússia e outros países e outras nações estão passando a lidar com esse problema de uma maneira antecipada. E por que isso realmente é um problema? É óbvio. Vamos pensar o seguinte: você está com que idade? 30? Não, pessoas de 30 anos não costumam ver o fora de curva, pelo menos por enquanto. Espero que vejam. São meus convidados, mas a minha frequência é de 45 anos para cima, segundo as estatísticas de YouTube. Então vamos refazer a minha pergunta. Você tem 45 anos, 50, 60, 70, 80? Quanto mais avança a idade, é evidente, afora alguns hiperativos, a nossa quantidade de energia disponível cai. Temos que descansar mais, trabalhar menos. É natural, existem medicamentos que postecipam e muito isso que se chama de terceira idade, mas é uma realidade ainda bastante clara na sociedade mundial de hoje. Quanto mais velhos, menos produtivos somos, e normalmente isso está associado à aposentadoria. A pessoa para de trabalhar, recebe a sua contribuição previdenciária, o retorno da contribuição previdenciária em forma de pensão, em forma de aposentadoria, como eu falei, mas se torna uma pessoa inativa que consome recursos do Estado, do país. E para substituir esse ser humano que deixou o mercado de trabalho, o mercado empresarial, e foi curtir umas prolongadas férias até o final da vida, evidentemente nós temos, a sociedade, a humanidade tem que repor pessoas para produzir no lugar delas, não só para si e para aqueles que estão aposentados. E se o número de idosos aumenta e a quantidade de crianças diminui, nós temos péssimas perspectivas pela frente, porque não vai haver a reposição dos aposentados no sistema produtivo. Aí chegamos não só na questão de diminuição da população, mas também na redução da produção, do potencial produtivo. Existem substituições para isso? Claro que existem, mas vamos reconhecer, não estão completamente consolidadas, estão muito longe de uma maturação. Estou falando da inteligência artificial, dos robôs, aumento de produtividade. Isso são avanços importantes, mas ainda não chegam a substituir a necessidade de ampliação ou pelo menos estabilidade da força de trabalho de algum país para se manter em patamares razoáveis, minimamente razoáveis de produtividade. E isso está acontecendo na China, está acontecendo na França, como eu falei, em vários países. E a treta é grande, gente. Ela é mais nessas sociedades que, de uma certa forma, na União Europeia não foi tanto assim, mas na China foi uma imposição ao limite da fertilidade dos chineses. Isso funcionou de uma maneira bem forçada. Quem tinha o segundo filho na China, até alguns anos atrás, tinha que esconder ele. No entanto, o tiro acabou saindo pela culatra. Segundo ano consecutivo, 2023, que os chineses têm redução de população, e isso envolve o quê? Mais gente para sustentar em termos de aposentados, com menos reposição de força de trabalho. Isso pode significar um processo bastante complexo que vários demógrafos colocam de até extinção de uma população, de um povo. Em resumo, se a tendência de não ter filhos se consolida e se amplia, como está acontecendo na Europa, apesar dos incentivos, e pelo jeito na China também, apesar das imposições e eventuais incentivos daquele governo, o óbvio acontece, população envelhece, não é reposta, e se não é reposta, diminui ao ponto de eventualmente se tornar muito menos significante do que era, ou até ser extinto. Muitos biólogos trabalham de maneira análoga a essa análise que eu estou fazendo para estudar eventuais espécies que foram extintas. Então esse negócio de dirigismo populacional é uma coisa séria. Lógico, tem que ter limites, tem que ter uma orientação para não ocorrer uma explosão populacional, porque com a redução drástica que ocorreu, especialmente no século XX, da mortalidade infantil, não se necessita, a biologia humana parou de necessitar de tanta reprodução. Isso tem que ser considerado no planejamento, na orientação do planejamento familiar, mas se isso é muito radicalizado, pode gerar um desastre, como a gente está começando a enxergar em vários países da Europa, China e outras nações como o Japão. Gente, isso é sério. O Brasil não está longe de tal situação. Vamos lembrar que a expectativa populacional que nós tínhamos
para o censo de 2022 foi mais ou menos 5% acima da realidade, ou seja, a população cresceu 5% a menos do que deveria, e isso mostra uma forte desaceleração do crescimento populacional, demográfico aqui do país. Então essa pedra no sapato de redução populacional vai virar um problemão para os governantes do país no futuro. Em alguns estados e municípios, isso já é realidade e está preocupando muito os gestores públicos e a própria sociedade. Vamos prestar atenção nisso, porque daqui a alguns anos as manchetes não vão se referir mais à explosão da população humana, e sim à sua drástica redução. A China até está liderando pesquisas no sentido de criar uma vida, não vou falar artificial, mas não usando a reprodução humana, fazendo bebês de laboratório. Parece estar muito avançado nas suas experiências com os nossos colegas ratos. E passar de rato para ser humano não é um passo muito complexo, não. As principais descobertas vão ser aproveitadas uma vez que esses roedores têm grande similaridade genética com a gente. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva de hoje, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. O IBGE divulgou hoje o resultado das vendas do comércio varejista brasileiro relativos ao mês de novembro do ano passado. Segundo o Instituto, houve uma alta desse volume de vendas de 4,84%, comparando-se com novembro de 2022. Aí, eu vou colocar umas dúvidas nesse percentual até por conta de outros indicadores paralelos. Mas, ainda dado do IBGE, ao mesmo tempo em que o volume de vendas cresceu, aliás, 4,84%, o faturamento dos lojistas, conforme o gráfico que está exposto aí, caiu 2,39%. Já analisei isso em meses anteriores, em análises anteriores aqui do Fora de Curva. Encontrei uma explicação lógica que provavelmente as lojas estão oferecendo produtos com menor ticket médio. Mas eu pessoalmente não deixo de desconfiar que existe sim alguma incoerência nos dados produzidos atualmente pelo IBGE. Olha só, até pouco tempo, o que acontecia no comércio brasileiro era uma expansão dos gêneros do varejo de consumo imediato e a retração daquelas lojas que oferecem produtos chamados de consumo durável. Mas em novembro isso aí sofreu uma reviravolta e praticamente todo o varejo experimentou um crescimento bastante vigoroso, bastante elevado. Olha só, combustíveis e lubrificantes alta de 4,5%, sempre comparando novembro de 2023 com novembro de 2022. Depois, super e hipermercados, 5,5%. Tecidos, vestuário, que andava em queda, deu uma revertida fantástica, cresceu 9,6%. Móveis eletrodomésticos, também em queda, agora virou para um crescimento de 3,1%. Produtos farmacêuticos, alta de 10%, 10,7%. Livros, jornais e revistas, cresceu 3,2%. Equipamentos e material de informática, que também vinha caindo há bastante tempo, reagiu com uma alta fantástica de 13,1%, e a única coisa que caiu mesmo foi artigos de uso pessoal e doméstico, retração de 2,6%. Pessoal, resultado fantástico. De uma hora para outra, o comércio varejista brasileiro reagiu e de um clima, de um ambiente recessivo, se transformou num entusiasmado crescimento de um festival de compras e vendas. Fiquei desconfiado. Ainda mais que caiu o faturamento. Será que temos novos paradigmas? Aí, gente, tem que procurar informações, não vou dizer paralelas, mas similares, competitivas. Fui consultar o resultado do principal evento do varejo no mês de novembro, que é a Black Friday. Segundo os institutos de pesquisa que estudam devidamente essa questão, o faturamento da Black Friday de 2023 no e-commerce ficou em 5,23 bilhões de reais, uma queda de 15% em relação à Black Friday de 2022. A gente sabe que essa data promocional ela não foi levada tão a sério aqui no Brasil, especialmente pelos lojistas da internet, que faziam descontos não tão confiáveis assim, aumentavam o preço algumas semanas para reduzir depois.
E aí o brasileiro mais esperto, até consultando sites de acompanhamento de valor de produtos, viu que muitas vezes era engodo. Mas, mesmo assim, isso já acontecia em 2022. E uma queda tão grande, de praticamente 17% no faturamento, significa sim uma redução do nível de atividade, pelo menos do comércio eletrônico, e provavelmente em menor intensidade do comércio de rua, das lojas de shopping. Ou seja, o dado publicado pelo IBGE, especialmente no que se refere ao aumento do volume de vendas, não está coerente com a realidade. Não só comparando com a Black Friday, mas também com uma das consequências do aumento do volume de vendas, que seria aumento da arrecadação pública federal, que não aconteceu. Vem caindo e não mostra sinais de reação, muito por conta de um consumo estagnado. Então, lamento dizer, mas o IBGE, como fonte de informações, tem que revisar alguns postulados ou algumas metodologias, porque os resultados que estão vindo à tona parece que não combinam muito com a realidade que nós observamos no dia a dia, e isso é uma coisa séria. Pelo menos uma auditoria nas metodologias tem que ocorrer. Gente, por hoje era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.